Bom, eu quero até passar para uma outra parte que eu separei aqui pra gente falar um pouco do desenvolvimento dos personagens e do roteiro e tudo mais. Acho que a gente pode falar dos personagens que a gente tem mais afeto e dos principais. Tá. Alguns desenvolvimentos de personagens são interessantes, outros param no meio do caminho e a gente não sabe o que acontece direito, enfim. Por qual que você quer começar? Pela Emily. Isso, por favor, posso começar Vamos começar pela Emily, que é um personagem que você gosta bastante e a gente vê problemas no desenvolvimento dessa personagem, né? A Emily, ela tem uma figura muito parecida com a da June na série. É uma mulher que dentro do sistema, ela sempre resistiu a ele. Não que as outras aias estejam conformadas, longe disso, mas eu acho que em termos de reação e ação contra esse estado opressor, ela e a June são muito semelhantes. E tem até uma conversa do Joseph com a June que ele compara a Emily e a June, né? Uhum. Que ele fala, eu só mandei ela pra fora porque ela vai ter uma importância muito maior pro mundo do que você. Aí você vê, a Emily, ela sai inclusive com a Nicole nos braços, né? E ela é resgatada e ela volta a ver o filho, volta a ver a companheira dela. A série começou a abordar esse retorno da Emily, né? E até como que uma pessoa que viveu tanto tempo dentro desse lugar, como ela se reintroduz no mundo, né? Como ela tá deslocada daquele lugar. Aquelas primeiras cenas, quando ela chega no apartamento, ali na casa, que ela encontra o filho e ele pede pra ela ler pra ela. É tão bonita aquela cena, né? Que ela não lia, ela não podia ler e de repente o filho dela pede pra ela ler a história e ela se emociona ali. Tem até um pouquinho mais adiante também que é bem interessante quando ela vai ao médico por conta dos óculos e também tem aquele interrogatório, né, que ela responde por conta dos crimes que ela cometeu. Eu acho que até um certo ponto ali tava indo tudo muito bem. E depois ela some. Assim, essa temporada sumiu com vários personagens. E ela some e só aparece no último episódio, ali já para receber as crianças, né, naquele avião. E a gente perdeu todo esse lugar em que ela começou a reconstruir de alguma forma a vida dela. Mas a gente perdeu tudo aquilo, toda a relação dela com a companheira, a gente não sabe se elas ficaram juntas, ela não sabe o que aconteceu com o filho, perdemos tudo. É muito doido, porque assim, acontece uma coisa que é muito rápida nesse episódio, tem um olhar entre a Emily e a Moira que é muito rápido, e a última vez que a gente vê essas duas personagens juntas, elas conversando dentro de um bar sobre como a vida delas no passado, nos Estados Unidos, sem ser Gilead, e elas conversam sobre a questão da relação delas com a comunidade LGBTQ e tudo mais. E você percebe que a Moira também entende a Emily, porque passou pelo que a Emily passou, num lugar de não aceitar aquela comodidade que o Canadá trouxe para elas. Como as pessoas que não passaram por Gilead, né, que foram embora antes, não estão no mesmo lugar que elas entendem o que está acontecendo lá dentro. As pessoas que não passaram não sabem, só entendem porque elas veem micro coisas acontecendo. A Emily se junta dela até para criticar o governo, né, canadense que está querendo fazer um acordo por conta da Nicole e tudo mais. Eu fiquei muito na esperança que rolasse lá um match lá entre Moira e Emily, porque eu acho que elas são personagens incríveis e que poderiam... Nossa, gente, eu não tive essa expectativa. Acrescentar muito pra história. Um outro personagem que eu não gostei do desenvolvimento dela foi a tia Lídia. Eu esperava que nessa temporada, quando a gente fosse pro flashback dela pra entender quais os motivos que levam ela a agir dessa forma dentro de Gilead, eu esperava alguma coisa muito mais contundente, sabe? Mas eu achei que a história dela não era interessante, eu acho que nada justifica a tia Lídia, ela ser essa pessoa que aceita esse sistema sem questionar. Ao mesmo tempo, eu acho que a tia Lídia, ela tinha altos e baixos nessa temporada, às vezes ela estava super incisiva, às vezes ela estava super... assim, pode fazer o que você bem entende. Rolou uma esquizofrenia da personagem. E aí eu não entendo o desenvolvimento dela. E aí o flashback vem pra tentar justificar o comportamento dela agora e não justifica nada. Não dá nada, ele não dá informação. E é chato. É chato demais. Questiona um lugar, né,
muito breve sobre a sexualidade dela, questiona sobre a inadaptabilidade dela com aquela sociedade até então. Eu acho, quando isso acontece às vezes com um personagem, eu acho muito bom que ele vai quebrando as suas expectativas, Não, sim. mas que quebre as expectativas pro bom, no sentido de ter complexidade, porque eu acho que ela tá chapando demais essa não personagem. é porque eu acho que eu entendo o que você quer dizer, Entendi. mas eu acho que tem que ter uma certa coerência, sabe? Tem que acontecer alguma coisa que pode ser resolvida numa fala que você entenda por que ela tá agindo desse jeito. Ou não precisa ser numa fala. Uma fala é o modo de dizer, mas pode ser num olhar, pode ser qualquer coisa. Ela era uma personagem muito bem construída até a segunda temporada e nessa terceira temporada eu acho que ela apagou. E assim, acontece um monte de coisa com ela, né? Tinha várias expectativas. A mulher, ela quase morre na segunda temporada e ela volta. Será que é a pancada que deixou ela meio estranha? Sei lá. Rolou pra mim uma frustração em relação à tia Lídia. Eu gosto muito da Annie Dahl, né? Que é a atriz que faz adoro a personagem. ela é maravilhosa. Eu acho ela muito foda. E é isso que é foda, porque eu acho que Handmaid's Tale, ele tem um casting muito bom. Sim. Tem tanto personagem no entorno da June que é muito bom, e que aí a série começou a apontar nessa terceira temporada o desenvolvimento deles, mas sumiu com eles. E ao mesmo tempo teve 13 episódios, né, Exato. gente? 13 episódios que enrolaram em várias coisas que não eram importantes. Mas, Quando você pode aprofundar em cada um desses personagens, porque tem vários personagens extremamente interessantes, sim. aí você não aprofunda. Aí tem um episódio dedicado à tia Lídia, Sim. um episódio de 13... E tem 3.000 episódios lá da mulher que vai ter o bebê lá. Que é a acompanhante da June, né? Que é outra aia, que me incomodou muito. Porque assim, ela surge do nada, essa personagem. Ela não tem função, essa que é a verdade. É o que a gente tava falando, né? Que a função dela, que foi colocada para esse roteiro, é fazer com que a June acompanhasse ela no hospital, tivesse aquela conversa com o médico, visse a menina lá que... As adolescentes. As adolescentes, né, que estão indo... Pré-adolescentes. As pré-adolescentes estão indo fazer os exames, provavelmente, para ver se já são férteis e tudo mais, para ela virar a chave, precisamos ajudar essas crianças. Então, assim, mas não precisava... Não, eles podiam ter resolvido isso numa outra coisa no roteiro. Muito, sei lá, a muito. June machucou aquele pé lá, vai parar no hospital e vê as crianças. Sim. Sei lá, gente, podia ter resolvido de muitas outras formas. Outras coisas que eu fiquei incomodado, por exemplo, a Janine. Aí inserem a Janine para falar de novo sobre o olho dela. Uma cena, aquela cena do tampão do olho que... Nenhuma função. E eu acho também, de novo, uma atriz foda, que tem uma complexidade de personagem que é muito foda. Eu olho pra ela, eu lembro da Ofélia na hora. Eu acho muito louco, mas acho maravilhoso. Tem vários personagens que acabam aparecendo no último episódio, que aí você lembra que eles estão na série. E eu acho isso muito... Eu não acho legal, eu não acho bom. Eu acho que não foi bem aproveitado os 3 episódios, já que tinha que ter. Por isso que deu essa sensação de devagar, quase parando. Sim. Faltou ritmo na temporada, Faltou. né? Eu odeio a Serena. eu não gosto da Serena, mas eu gosto do desenvolvimento do personagem dela, porque eu acho que ela tá nesse lugar de que poderiam ter dado essa complexidade pra tia Lídia. Uhum. Que você entende porque ela tem todas aquelas camadas, que hora você até torce por ela, outra hora você odeia e ela é complexa. O personagem dela é muito interessante, mas ela é uma pessoa... Ela é inimiga, sabe? Então é aquela história de que não tem como você querer se aproximar dela pra fazer um acordo, sabe? E eu acho que ela tem que sofrer as consequências disso e eu não tenho dó nenhuma. Acho que o que aconteceu com ela é pouco. Eu gosto muito daquela cena que ela encontra lá a Moira no Canadá, que a Moira fala assim, olha, você pode ter todas as justificativas do mundo pra fazer o que você fez, mas o pior é que você é uma traidora do gênero. Porque ela não tem nenhuma empatia pelas outras mulheres. Ela deixa as outras mulheres serem estupradas, ela é conivente com aquilo. Ai, que ódio que eu tenho dela. A Serena, ela é aquela personagem que ela escreveu aquele livro que foi o estopim para que tudo acontecesse para aquela sociedade, né? O egoísmo dela, né, como é retratado, porque ela sempre tá fazendo as coisas em função dela, na verdade. Exato. Eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, depois que eu fiquei no todo, assim, pensando no roteiro, porque no começo eles começam a desconstruir a Serena porque ela começa a questionar as coisas que estão acontecendo No começo da temporada. Eles colocam ela meio lá deprê, porque a filha foi embora, porque ela perdeu o dedo. E aí eles colocam a June
né, inserem a Junie nesse sentido pra fazer ela venha pro outro lado da força. Tem aquela cena icônica que eu acho muito boa, que são as duas na frente do monumento lá em Washington, que a gente falou, que a Junie fala pra ela, realmente você é escrotona mesmo, né? Então, beleza, já entendi quem é você. E eles colocaram a Junie muito... Ela foi muito tolerante com a... Ela foi muito assim, vamos ser amigas, tá? Eu vou tentar te ajudar, porque você não enxergou ainda o que tá acontecendo, qual que é a real. Mas não, a Serena é filha da puta. Porque toda a motivação dela não é por uma causa, por uma sociedade que ela acredita piamente. Ela acredita nela, ela acredita na família que ela quer construir, ela acredita na filha que ela quer recuperar. Não tem nenhum momento que a escolha dela é pelo coletivo. Por isso que ela é filha da puta. E aí, assim, uma coisa se fosse... Mudaria tudo se a Nicole fosse efetivamente filha dela. Sim. Aí, não mudaria... Não sei se mudaria tudo, mas assim, daria mais sentido para algumas coisas que ela faz na série. Não, mas na verdade, eu não acho ruim ela ser assim. Eu acho, na verdade, o personagem dela... A gente tem ódio dela como público, mas eu acho que é muito bom a construção dela. E eu acho importante que a Nicole não seja filha dela de verdade, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o que se discute, né, em outros termos. A questão da família, o que é ser mãe, o que não é ser mãe, enfim, são várias questões que estão aí embaixo desse guarda-chuva do que se discute dessa sociedade. Eu acho que a gente sente ódio dela, mas o personagem é muito bem construído. Eu acho que é uma das mais bem resolvidas na série. Sim, só que o que dá raiva nela, falando como espectadora, é assim, que ela sabe que ela tá fazendo bosta, sabe? Tanto é que naquela cena do carro, pra mim aquilo fica tão claro, sabe? Que ela pega o carro pra dirigir e fala assim, uhul, eu tô aqui na estrada, dirigindo meu carro. Naquela hora que ela tá dirigindo o carro, você vê que ela se sente muito maravilhosa, incrível ali tá no domínio da situação, né? Quando ela pega o carro, que é uma coisa absolutamente que o carro representa o poder, né? E mesmo assim, quando ela chega no Canadá, tudo bem que o Fred lá, ele é Fred o nome dele? De onde que eu tirei? É Fred? Fred. O Fred, ele é denunciado por ela, mas a partir desse momento, quando ela tem quando ela tem esse lugar de que ela percebe o quão maravilhoso é ser livre, ela poderia virar uma chavezinha, não, fiz bosta, tô arrependida e agora eu vou, sei lá, vou me entregar e vou pedir perdão pro Canadá, vou tentar fazer alguma coisa pelas mulheres de Gilead, mas não. E aí, enfim, ela no final é presa, você não gosta muito do fato dela ficar presa, né? Eu acho que foi uma solução muito rápida. É que assim, foi rápido porque aconteceu no último episódio da terceira temporada, o desenvolver disso pra quarta temporada, que a gente vai ver como vai ser. E poderia ser mais complexo a questão dela no Canadá, entendeu? Por exemplo, foi uma coisa que eu me perguntei, beleza, ela tem as chaves pra sair daquele espaço, né, daquele complexo onde ela tá, pra ir pras ruas. Essa mulher na rua, ela vai ser morta, né? O que vai acontecer com ela? Porque todo mundo sabe quem ela é. Então, como assim? Ela vai ter um espaço pra andar na rua? Vai ver que as pessoas no Canadá não fazem justiça com as próprias mãos. A Junie e a Serena, na verdade, elas têm no começo o mesmo objetivo, que é proteger a cria, exato. Né? Só que em algum momento a Junie, ela tem uma inversão da lógica dela. Ela quer ficar ali até ela libertar a filha. Mas a partir do momento que ela também se vê num lugar de que ela não consegue avançar nessa busca pela filha, ela fala assim, peraí, essas crianças são muito importantes aqui nesse lugar. Então eu vou fazer alguma coisa por essas crianças, eu tenho que salvar não só a minha filha, eu tenho que salvar todas essas crianças. A revolução dela vira uma revolucionária porque ela sai do campo do âmbito individual e vai para o âmbito coletivo. E esse que é o problema da Serena, que ela tem os privilégios dela, embora ela seja mulher, que ela está numa situação de oprimida na questão de gênero, mas ela não quer perder os privilégios dela, da casta. É sempre ela. Então é uma personagem absolutamente egoísta. Agora falando da Junie, do percurso dela, o que mais me incomoda na questão do desenvolvimento dessa personagem é porque ela acaba sendo muito especial, nada acontece com ela, ela escapa de todas as coisas. Outras aias que fazem coisas 1000 vezes menores em termos de desaforo em relação às autoridades, perdem membros,
são mortas, acontecem violências brutais, e com ela que aconteceram várias coisas, que ela fez muita coisa, tentou fugir 1000 vezes, nada acontece com a Juni. Então acho que chegou num ponto que a gente não tem mais medo que aconteça alguma coisa com a Juni. Eu não sei como que poderia ser desenvolvido isso em termos de roteiro, mas eu acho que a gente já deu... que isso é uma peça já dada, que ela não vai morrer por enquanto, pelo menos, né? Por que ela é tão especial? Porque ela pode gerar filhos, mas todas as aias podem gerar filhos. O que ela tem de especial? Sim, não, de verdade, sim. isso é uma problematização que eu tô colocando, não sei se tem lógica, sem fundamento. Não, tem muita lógica. Ela é uma aia, como todas as outras. Ela tem a mesma função que as outras aias, né? E a série primeiro dá um lugar de que, pelas casas que ela frequenta, por exemplo, de frequentar os Waterfords, que são muito fortes dentro daquele sistema, ela sai impune em várias questões. Aí depois ela vai para casa do Joseph. Então os Lawrence, eles são muito fortes naquele sistema, porque o Joseph inclusive, é o ele criador. tem um cargo muito maior que o Waterford naquele lugar. Então, assim, é protegida também. Até onde eu acho que, assim, para mim uma solução que seria muito boa para a 4ª temporada é: a Juni pegou numa arma e matou uma pessoa. E ela não só matou uma pessoa nessa temporada, ela matou 2. Ela matou um comandante e matou depois esse cara que tava perseguindo ela na floresta. Alguma coisa tem que acontecer. E aí eu acho que a solução, pra mim, prática de roteiro que eu vislumbro é: agora a Resistência aparece. Primeiro que porque ela vai ter uma credibilidade gigantesca dentro da Resistência, porque o que ela fez, ninguém fez até então. E é uma pessoa que a Resistência pode de fato confiar. E segundo que, assim, ela de dentro da Resistência, ela vai ter um suporte de um mecanismo muito maior para derrubar aquele lugar. E vai ser protegida por isso. Então, assim, eu não vejo mais a Juni voltando para o lugar comum que é ser aia de um novo comandante. Então, na próxima temporada, você acha que vai aparecer um outro cenário? Eu acho. Tipo o mundo invertido de Gilead. Exato, assim, exato. Porque pra mim a única solução mais coerente que eu acho do roteiro, a não ser que eles surpreendam a gente e mostram um outro viés que a gente nem tá pensando, tipo, jornada do herói, da heroína. Ela aceitou o desafio dela, ela conquistou um lugar com esse desafio, agora ela precisa ser desenvolvida em outro patamar, entendeu? Eu queria que você contasse da história que tem tudo a ver com a Juni, que o Tom encontrou aqui na internet, uma mulher da época do nazismo. Conta aí essa história, que eu achei muito legal. Então, pra citar a história, porque assim, eu vi muitos comentários nas redes sociais, as pessoas apontarem que a Juni tá louca, que nossa, como essa mulher tá doida, olha o que ela tá fazendo, né? E ela quer fazer tudo sozinha, ela tá pirando e tudo mais. Aí eu falei, cara, não, sabe? Porque eu lembrava dessa história, eu só não lembrava o nome da pessoa. Que eu lembrava da história de uma mulher na Segunda Guerra Mundial, no nazismo, né? Instaurado na Alemanha. E ela salvou mais de 2.500 vidas, né? O nome dela é Irena Sendler. Ela era uma ativista dos direitos humanos e assistente social. Ela salvou mais de 2.500 vidas ao conseguir que várias famílias escondessem filhos de judeus no seio do seu lar e levava medicamentos e roupas e alimentos para os guetos, né? E ela foi capturada pelo governo, ela foi torturada e ela não, mesmo sob tortura, ela não revelou o paradeiro dessas crianças e dessas pessoas que ela escondia e que ela salvava e tirava da Alemanha. Foi uma mulher, entendeu? Uma mulher dentro de um sistema, né, como esse e que fez da maneira que ela conseguiu fazer. Ela era uma assistente social, ela aproveitou desse lugar que ela tinha para conseguir salvar muita gente. Então, quando colocam a Juni nesse lugar, ela é louca, ela tá não sei o que, não, ela tá num sistema que ela não concorda e ela tá querendo fazer alguma coisa. E eu acho que, nesse sentido, ela é muito coerente. Eu acho que a gente trata a loucura dela porque eu acho que a gente cai num lugar muito que a gente... Eu acho a nossa sociedade muito apática em relação a tudo que está acontecendo. Quando você vê uma pessoa que se movimenta por si só e vai ganhando seus apoios e tudo mais, no começo você acha uma loucura, mas é isso. Aí depois, quando termina o episódio, que ela consegue o feito, todo mundo aplaude, né? Mas existem essas mulheres ao longo da história da humanidade, não é? A Juni foi com certeza inspirada em todas elas. E tem uma outra coisa, além disso que você está falando, é muito lugar comum falar assim, ela tá louca. Sim. É muito fácil você desmerecer uma mulher e falar assim, ela tá louca. Agora, quando um homem ele faz uma coisa dessa, ele fala assim, nossa, como esse homem é
é corajoso, como ele é forte, como ele é destemido. Agora, quando é em relação à mulher, tem esse lugar que ela enlouqueceu e que não vai conseguir ir. Até o próprio comandante dela lá, que tá lá pra ajudar, ele fala assim, não vai dar certo, não vamos mais. Aí ela fala assim, meu bem, você vai fazer o que eu tô mandando sim, e essa casa aqui, quem meu bem... essa porra sou eu, essa você acha casa que a aqui casa é sua? nem é sua, mais essa casa. E é maravilhoso, porque é isso, né? Porque ela fala, gente, vocês homens, nós homens, né? A gente é tão previsível, né, em relação a isso. A questão, né, do homem, né, dessa querer suprimir a mulher, o feminino, é porque ele tem um medo, ele é cagado de medo, né, de perder esse lugar que ele acredita que ele tem de supremacia, de poder e de ordem. Por isso que a merda que a gente tem nesse governo hoje é isso, que é tipo comandado por um monte de falo falido, né? Só tem poder quando tá ali com uma arma. Exato. E com uma instituição ali que o proteja, porque tirou isso, quando tá nu, não sobra nada. Porque eu duvido que se fosse um protagonista homem nessa série e ele estivesse tomando exatamente as mesmas atitudes que a June tomou, se ele seria tratado como louco. Não seria. O Luke, eu acho o personagem mais bundão da série, né? Que é o marido da June, que tá lá no Canadá. Então, assim, eu acho ele bundão, eu acho a Moira muito mais potente do que ele. Ela tá... Porque é uma personagem que ela fervilha a indignação o tempo todo. Ela sempre tá inquieta. O Luke, igual, tem aquela cena que ele dá um soco no Fred, né? Lá dentro da sala. Ele fala, cara, você reagiu! Uou, que legal! Então vamos fazer alguma coisa, né? Então, que é o que eu espero da 4ª temporada, que ele reaja. Porque a partir do momento que a Rita chega, o abraça e fala, foi a June que fez isso, tipo, cara, e aí? O que você vai fazer? Porque não adianta você ficar juntando papéis, que é isso que ele faz, ele anda com uma pastinha debaixo do braço. O tempo todo. Eu tenho vários documentos aqui, tipo... Amigo, não serve pra nada. É tipo manifestação de Facebook. Exato. Eu tenho várias questões escondidas debaixo do braço. Aquelas petições online que chegam, que você fica só assinando as petições online. Assina a petição e você já coloca seu nome completo e seu CPF que você vai estar participando da mudança social. Eu só queria falar só mais uma coisinha antes da gente terminar. Tem uma pessoa que falou assim, pra falar desse negócio do bem e do mal da Serena, que eu acho que a gente já falou, Sim. Que eu acho que não é nada maniqueísta, ela é super complexa e tudo mais, mas ela colocou uma pergunta aqui que eu achei interessante, embora eu não concorde com o questionamento, que é: a June está tendo tendências suicidas ou é só uma mulher obstinada e desesperada? Que eu não vejo que a June tem nenhum comportamento suicida, ou é só uma mulher obstinada e desesperada. Eu achei engraçado, ou é só. Porque ela é uma mulher obstinada e desesperada, sim. Mas exatamente por conta da obstinação e do desespero dela do que está acontecendo, que ela faz tudo o que ela faz. Então, eu acho que é isso que tudo que a gente tava falando, né? Que ela não tá louca, ela tá realmente lutando por uma causa e alguém tem que fazer a revolução nesse lugar. Sim, a June não é a pessoa que tá por trás das redes sociais escrevendo textões. Eu não sou hipócrita porque eu participo dessa fonte também, mas eu fico me questionando muito como a gente virou a sociedade dos memes, né? A gente transforma tudo no risível, no meme e na piada, e a gente compartilha essas coisas. Eu tenho me questionado muito sobre isso, um monte de gente compartilhando 1000 coisas e de fato, qual é a nossa transformação diária em relação a isso? E aí, esse negócio que é é uma mulher que é só obstinada, que ela fala do suicida, acho que talvez eu entenda um pouco agora esse sentido que ela fala do suicida. Porque aí uma pessoa que luta efetivamente contra um estado opressor, da maneira como ela luta, a gente considera essa pessoa suicida, porque, não, vou matar. Mas só assim, isso é uma coisa que acontece no último episódio, que ela fala sobre a crueldade. Ela fala sobre a questão da importância da crueldade. Ela fala que eles só conseguiram o que eles conseguiram porque eles são cruéis. Então eu vou precisar ser cruel para conseguir mudar isso também. Exatamente. Né? É uma questão que eu sempre penso que tem a ver com como que a esquerda se posiciona atualmente dentro do âmbito da política do Brasil. Que a gente ficou tanto tempo fazendo ciranda, dando as mãos e tocando musiquinha na Paulista. E isso não é eficaz. Isso não vai mudar o mundo, ficar respondendo petição no Facebook, tocando musiquinha, abraçando o teatro municipal. Isso não é eficaz, porque não é assim que a direita conquistou o poder. No caso agora a extrema direita. Não é assim, eles são extremamente cruéis. E se eles
puderem, eles vão matar as pessoas porque eles querem eliminar as pessoas. Então, a gente fica assim com esse pensamento, não podemos usar da mesma moeda, não podemos usar da mesma arma, mas, gente, chega uma hora que você fala assim, é outro lugar é guerra, sabe? Na guerra, e infelizmente na guerra vai ter que ter muito sangue pra acontecer alguma mudança. Que é o que acontece naquele último episódio, né? Que uma morre, a June leva tiro, ela mata o cara, porque tem que usar da mesma arma. Sim, infelizmente. Essa série, pra mim, nesse sentido, porque acho que por isso que a gente tem tanto carinho por ela, né? Porque ela é uma série muito importante pro tempo atual. Então, acho que a gente tem esse medo real que ela descambe, como quase descambou nessa terceira temporada, porque, cara, ela pode tratar de assuntos tão importantes, né? E não pode romantizar, porque não é romântico, não é bonitinho, sabe isso? Sim. Por isso que quando eu falei aquela hora de que, tiraram a violência, porque as pessoas não estavam gostando e tal, mas não é brutal mesmo a realidade. Talvez as pessoas que assistam a série, elas precisem dessa chacoalhada para entender algumas outras coisas. Que toda a humilhação que essas mulheres todas sofrem nessa sociedade é muito cruel. É igual você viver num relacionamento abusivo por anos, que chega uma hora que você tá tão pequenininho, mas tão pequenininho que você não consegue sair mais daquilo, porque você já foi diminuído, né? Quase não existe mais. Você concretiza o que é tirar a humanidade de alguém, né? A gente tá desumanizando o homem e, cara, eu acho isso não pode ser romantizado. Não pode. Por mais que a série tem, tecnicamente falando, direção de arte impecável, fotografia a gente também. não falou muito disso. Ela não tem muitos defeitos, né? A câmera às vezes me incomoda um pouco, porque eu falei isso pra você por mensagem, né? Sim. Acho que me incomoda algumas coisas que eles podiam dar uma renovada, sabe? Porque a gente já sabe o que vai acontecer, que vai ter o close ali na June toda hora. A gente já sabe como que é mesmo. A estrutura é meio que a mesma, mas enfim, né? Por ela ter esses momentos belos, técnicos, né, de estrutura, de linguagem, algumas coisas acabam sendo romantizadas dentro da série, que eu acho que, e aí isso tem que tomar um cuidado, que às vezes quando se ela opta por cortes mais secos, sem musicalidade, sem nada, que é o que aconteceu muito nesse último episódio, ela ganha um peso maior pra história, né? Pra próxima temporada eu espero que seja mais dinâmico, que tenha mais ritmo. Sim, total. Eu prefiro uma temporada com 6 episódios incríveis, impecáveis, do que 3 episódios arrastados e sem função. Porque poderia ter sido muito incrível os 3 episódios, mas é muito difícil ter fôlego pra escrever 3 episódios de uma temporada, todos eles impecáveis. Sinceramente, eu acho... Uma hora de episódio. Eu acho que é praticamente você fazer 13 filmes e não dá. Então é isso, né? É isso. Acho que foi isso. Foi bom? A gente falou bastante. Né? Falamos bastante. Pra quem chegou até aqui, gente, obrigada por terem assistido esse videozão até aqui. Acho que foi ótimo, né? A gente falou bastante coisa. Você quer falar mais alguma coisa pra finalizar? Mandar beijo? Agradecer. Não, eu acho que, cara, é isso, assim, fiquei feliz que você chamou pra fazer o terceiro vídeo, né, da terceira temporada, porque como a gente teve questões com a temporada, eu comentei com você, eu falei, acho que a Tatá não vai querer fazer. Eu não ia querer fazer vídeo mesmo, mas acho que foi legal. O último episódio salvou. Mas é legal conversar, né, porque aí a gente vai vendo o que bate de opinião, o que não bate. E aí, se vocês quiserem deixar outras questões aqui nos comentários, a gente vai respondendo. Se vocês quiserem, e acho que é isso, né? A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, aquelas coisas todas, né? Enfim, tá bom? Beijo, tchau. Tchau.